depois que eu levantei todas as ideias, anotei, eu preciso pensar no percurso que eu vou fazer no meu texto. Eu não posso falar sobre tudo um pouco, para ele ficar superficial. Então, eu tenho que escolher os exemplos que eu vou colocar em cada parágrafo, qual é o percurso argumentativo que eu quero fazer, que linha que eu quero defender, né? Então, eu vou escolher esse percurso, vou combiná-los e pensar na estrutura básica da dissertação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Eu percebi que muitos alunos ficaram numa receita ou numa fórmula de 4 parágrafos, um para introdução, 2 para desenvolvimento, um para conclusão, todos muito rapidinhos. Isso não funcionou muito bem, porque você fica com pouco espaço de argumentação. Ninguém é obrigado a fazer 4 parágrafos. Essa é uma receita, inclusive, condenada ao fracasso. É interessante que você use quantos parágrafos de desenvolvimento forem necessários para fechar a sua argumentação, tá? Como eu fiz aqui? Eu separei cada parágrafo, a ideia de cada um e o número de linhas que eu pretendo gastar para não ultrapassar 30. Eu vou fazer minha redação com 5 parágrafos. Um para introdução, 3 para desenvolvimento e um para conclusão, tá? No primeiro parágrafo, eu já vou fazer minha declaração inicial, objetiva e simples, sobre o meu ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista sobre o assunto? A ciência cumpre o papel de manter e aprimorar as conquistas que garantiram a nossa qualidade de vida e ela busca soluções para os problemas que ainda existem. Apesar de ser fundamental, a ciência corre risco. Olha os 3 pontos que eu coloquei. A manutenção e aprimoramento da qualidade de vida, a busca de soluções e a ciência corre risco. Vocês imaginam que eu programei 3 parágrafos de desenvolvimento, por quê? Porque em um eu vou argumentar em favor da manutenção da qualidade de vida, no outro eu vou argumentar em favor da busca de soluções e no terceiro eu vou argumentar em favor de que a ciência corre riscos. Eu preciso, dentro daquele esquema de tema e rema, avançar e retroceder, ou retroceder e avançar, que eu ensinei em sala ainda, quando a gente estava no presencial, eu preciso fazer ligações no meu texto. Então, vamos lá como eu faço isso. No segundo parágrafo, que já é o de desenvolvimento, eu vou tratar da primeira parte da minha introdução. A ciência mantém os níveis de qualidade de vida. Eu coloco os benefícios da ciência estão presentes em todos os setores da sociedade. Essa é a ideia principal do parágrafo. Quais as ideias secundárias que eu vou trazer como argumentos? O aumento de produtividade na lavoura, com emprego de sementes transgênicas e a imunização das populações contra doenças. Exemplifiquei que há benefícios que foram trazidos pela ciência e que são benefícios mantidos pela ciência. O terceiro parágrafo, eu volto à minha declaração inicial. A ciência busca soluções para o problema, é a ideia principal do meu parágrafo. Eu trago 2 argumentos para comprovar. A criação dos biocombustíveis e do motor a propulsão elétrica para diminuir a emissão de CO2, a poluição do ar, e o estudo com células-troncos para resolver o problema de doenças degenerativas para as quais ainda a ciência não encontrou solução. Veja que eu estou destrinchando, ampliando as ideias que eu lancei na introdução. Aí eu vou para o 4º parágrafo, que é o terceiro de desenvolvimento. A última ideia do meu ponto de vista lançado na introdução. Os papéis da ciência são ameaçados por algumas circunstâncias. Quando eu estiver escrevendo meu texto, eu vou falar quais são essas circunstâncias e depois argumentar em favor delas. Alguns negacionistas ou ignorantes questionam a conquista da vacina, que foi fundamental para a humanidade. O governo federal, o governo brasileiro, investe pouco em ciência. Então, já serve para argumentar a minha ideia principal de que a ciência está ameaçada. E o 5º parágrafo eu vou dedicar à conclusão dentro daquela estrutura do texto dissertativo. Eu vou concluir por resumo, né? Eu tenho sempre que retomar as ideias que eu lancei todas, alinhavá-las. Então,
simplificando, no resumo eu vou dizer que a ciência é fundamental, mas ela corre riscos, né, pela desvalorização por uma série de questões. Eu posso, se eu tiver uma proposta que me permita apresentar soluções, apresentar, sugerir que uma forma de evitar que a ciência seja desvalorizada, que ela corra risco, evitar todos esses problemas ditos na redação, que a educação básica já eduque para a ciência, para que a população saiba qual é o papel da ciência. E outra solução é que o poder público invista nas instituições de ensino superior, para que os pesquisadores sejam valorizados, para que a ciência seja reconhecida. Assim, eu planejei a minha redação, tornei a redação consistente, com exemplos, com fatos, sempre ligados uns aos outros, com lógica, com coerência. Eu também fiz uma previsão do número de linhas, para não correr o risco de, na hora de passar o rascunho a limpo, ficar apertando letra ou aumentando letra, pulando espaços para preencher o número de linhas. É bem desagradável quando o corretor pega uma situação como essa. Então, vamos resumir? Resumindo, eu fiz esse esquema aqui, que depois vocês vão poder olhar com mais calma no arquivo que eu deixei no AVA. Primeiro passo para um projeto de texto: ler atentamente a proposta, ler com cuidado, se debruçar sobre ela, retirando de cada texto as informações mais importantes. Segundo passo: transformar o tema em uma pergunta. Papel da ciência? Qual é o papel da ciência? Impactos da educação em tempos de coronavírus? Quais são os impactos? Como são? São bons ou são ruins? Terceiro passo: anotar as respostas de acordo com a relação que ela estabelece para a pergunta. Quando eu digo qual é o papel da ciência e eu respondo: o papel da ciência é manter tal coisa, é uma explicação. Quando eu digo por que a ciência corre risco, eu vou apresentar as causas. Quais são as consequências da ciência não ser valorizada? Eu estou apresentando consequências. Então, eu posso fazer a anotação das minhas ideias de acordo com a relação que ela estabeleça com o tema. Isso vai ficar mais fácil depois na hora de eu escolher a argumentação. Eu posso fazer um parágrafo por causa e consequência, eu posso fazer um parágrafo por contraste de negativo e positivo e assim por diante. O quarto passo, que é o último, é escrever o projeto em si. É definir o que eu vou dizer no parágrafo de introdução, quais serão os meus desenvolvimentos, os meus argumentos e como eu vou terminar o texto, só com resumo ou com resumo e sugestão de solução para a problematização da redação. Então, essa aqui é a parte teórica. Só vai fazer sentido se agora a gente praticar. Então, o que eu proponho a vocês? Vocês vão voltar ao AVA, vão ler a proposta de redação de projeto que está lá. Eu coloquei a mesma proposta da recuperação, que gira em torno do tema impactos da educação à distância em tempos de pandemia. Impactos são consequências, vamos prestar atenção. Lá existem textos motivadores. Você vai ler os textos e fazer os 4 passos que eu ensinei aqui. O último deles, que é o projeto, vocês vão depois passar a limpo, redigir lá no questionário que eu vou deixar. Eu vou deixar um questionário valendo ponto, que é elaborar o projeto de texto sobre essa proposta. Vocês não vão fazer a redação sobre os impactos da educação à distância. Eu quero ver se vocês compreendem o que é fazer um projeto de texto. E mais do que isso, eu gostaria que vocês adquirissem o hábito de planejar o texto antes de querer fazer um texto mediúnico, né? Pede que venha uma entidade sobre vocês e saia escrevendo qualquer coisa. Planejar o texto, levantar ideias, fazer uma coisa. E com o tempo, vocês vão fazer isso cada vez mais rápido, para quando chegar no vestibular, fazer o projeto em 30 minutos e a redação em 30 minutos. Ok, pessoal? Espero que vocês façam, vale nota, façam mesmo.
e vocês depois têm uma aulinha sobre vírgula também para estudar ainda essa semana, tá? Um abraço, um beijo, até semana que vem.